Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Vamos ver o que Paulo falou aqui. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Nosso soberano Deus, nesta noite, quando nós abrimos a sua palavra para meditar nas grandes obras que o Senhor realizou e continua a realizar nesta noite. E nós estamos, Senhor, atentos todo o mover do seu Espírito, o mover da sua palavra,
não pode a sua palavra estar presente em nosso meio e nada, absolutamente nada acontecer. Se o Senhor se faz presente, então alguma coisa sobrenatural se manifestará. Eu oro nesta noite, Senhor, enquanto este livro está aberto aqui, esta palavra aberta diante de mim, e falando a vidas preciosas, que o Senhor pagou com seu sangue, comprou, tirou da mão do inimigo, e nos fez herdeiros com Deus e co-herdeiro de Cristo. Somos possuidores dos céus e da terra, porque Abraão olhou para os céus para contar as estrelas e também para a terra no mar, para contar os grãos de areia. Então estava dizendo que lá no céu estavam as estrelas, que representavam os filhos de Abraão, e também na areia do mar. Pois o Senhor disse: todo poder me é dado no céu e na terra. E por isso, ó Senhor meu Deus, este poder não é para um arcanjo, para um querubim, para um anjo. Este poder é dado aos seus filhos. E neste tempo que estamos vivendo, o Senhor nos enviou a sua palavra, para que nós possamos captar o momento e a hora. E esse poder está disponível em nossa mão, que possamos alcançar com esta mão de fé e segurar este poder, poder de transformação, poder de mudança. Senhor, poder para fechar o céu, para abrir o céu, poder para levantar os mortos, poder para curar, libertar os oprimidos e doentes. Em nome de Jesus Cristo, que não seja diferente nesta noite, que o teu santo e bendito poder possa atingir cada coração que, de uma maneira reverente, está te adorando nesta hora. Entregamos em suas mãos este momento que estamos aqui, crendo que o Espírito Santo nos ajudará e falará conosco e nos concederá graça e força para a jornada. E tudo quanto estamos em necessidade, Ele há de abrir a palavra e mostrar como devemos fazer. Ó Deus, como devemos nos comportar. Pedimos, Senhor, que todos os ouvidos estejam abertos, todas as almas sedentas e desejosas por receber este poder. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, pode sentar. Eu li essas duas escrituras que falam praticamente do mesmo assunto, uma do Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Eu quero, nesta noite, eu creio que não tem um pastor que não esteja devidamente, nesta hora, bastante preocupado com as coisas que nós estamos vendo. Nós nunca devemos deixar as coisas acontecer, mas nós devemos prevenir. Todo cristão tem que ser previdente, nunca deixar para o último momento ou quando já não há mais esperança. Nós devemos estar atentos a todo movimento, do lado natural do velho mundo e também dentro da vida espiritual. O profeta falou muitas coisas que nos preocupa bastante e muitas vezes está passando por cima da cabeça de muita gente. Esse é o grande problema nosso hoje. Se o pastor não for a voz de Deus para o seu povo, façamos a pergunta:
quem será vós então? É isto? Mas nós não devemos estar, eu não posso dizer, não quero dizer a palavra iludidos, né? Porque o iludido é uma pessoa destituída de entendimento, né? Mas nós não eu só quero que ele não faça hoje para mim, na câmera aqui, como foi domingo. Parecia que era o filme, a imagem do Carlitos. Pulava para lá, para cá a minha imagem aqui, ó. Que coisa, não? Quem que trabalhou no corte de câmera domingo aqui? Não sabe, não? Eu estava aqui, quando eu fazia esse movimento para vir para cá, eu não fazia, não aparecia só o lado de cá. Pulava para lá e para cá. Então, quero dizer isso aqui para vocês. A questão, a mais grave e séria, e que todos deviam estar preocupados, é quando Deus começa a ficar quieto com você. Aí você deveria se desesperar. Quando ele começa a se calar. Aí nós fazemos a pergunta: eu escuto uma mensagem, Deus não fala comigo. Eu vou orar e Deus não fala mais comigo. E isso continua assim como, digamos, quase que uma rotina. Então, eu creio que é momento de examinar por que isso está acontecendo. Qual é a causa disso? Tem que ter uma causa. E nós não podemos criar ideias. Nós não devemos trazer uma linha de pensamento, subentendendo que aquilo foi o Senhor que falou. Tem muita gente no nosso meio que tem espírito cristão no Brasil, sabe? Tem um pensamento e acha que Deus falou naquele pensamento dela. Isso é muito ruim. Quando você escuta Deus, não lhe resta dúvida. E quando o Senhor fala, Ele fala em 3 motivos da nossa vida. Ele fala para nos advertir, Ele fala para edificar, para te levantar, advertir, te levantar e te consolar. Tá? Então, de alguma maneira, a palavra chega ao coração nosso. Tá? E quando é advertência, o ser humano é dotado de uma coisa: ele nunca tem culpa em nada. E isso é inerente do humano. Sempre tem alguém antes dele. Lógico que teve um Adão antes da gente, uma Eva, né? Mas sempre tem alguém antes. Sempre tem alguém para interpretar a palavra. Dá uma interpretação que cabe dentro do desejo dela. Que cabe dentro do desejo dela. Agora, a melhor coisa que acontece em nossa vida é quando nós recebemos uma advertência, é porque, se Ele está nos advertindo, Ele está tendo cuidado. Ou para livrar você de uma situação, ou se você já está nela, né? Para te guardar de uma situação, ou você já está nela. E todas as situações que ocorrem em nossa vida,
Parece que é favorável a nós, né? Parece que é bom para nós. Como é ruim falar não, né? Mas um não, às vezes, é tão necessário um não, né? O mal das pessoas é não falar não, quando é necessário falar não. Falar não para o filho, não para a filha, falar não e explicar o porquê. Não é um não surdo, né? Não, olha, você não faça isso, acabou, mas por que eu não posso fazer? Acabou, não faça. Não, você não deve fazer isto, por isto, por isto, por isso, e as consequências são estas. Então esclarece por que disse não, né? Mas tem hora que você tem que dizer não. Eu já disse não muitas vezes, e acho que ainda vou dizer por muitas vezes, ainda vou dizer não. Porque eu sei que era o próprio bem daquela pessoa. Se ela está fugindo da palavra, então diz não. Bom, o pastor disse não, mas mesmo assim eu vou fazer, aí já é fórum dele, né? Já é um problema pessoal. Aí você não tem nenhum compromisso mais. Mas quando uma pessoa está em erro, em problema, em dificuldade, e você está vendo, você deveria falar com ela sim, e esclarecer, e ajudar aquela pessoa a sair da situação dela. Agora, não se resolve nenhum problema sem luta, sem dificuldade. Às vezes, você pode me procurar por um caso bem sério. E eu vou te dar uma saída bem difícil, mas que resolve. Acontece que aquela saída é bíblica, aquela saída está em harmonia com a mensagem, vai ser difícil, mas vai ser uma coisa certa. Aí você diz, não e não, assim eu não quero, eu queria mais fácil. Então, faça do seu jeito. E não me procure mais, por favor. Só isso. Aqui está. Moisés Jeová expõe a si mesmo aqui, neste pastor. Moisés era pastor e Moisés era profeta. Jesus foi pastor e foi profeta. Lhe foram dados 3 dons para vindicar seu ministério e chamamento aos anciãos de Israel e a Faraó. Note, a este pastor profeta agora, ele dá sempre a seus profetas sinal sobrenatural para vindicar que era Deus neles. E eu quero que você observe esta frase agora. Porque não pode estar presente a presença de Deus sem acontecer coisas sobrenaturais. Vou repetir a frase do irmão Branham. Porque não pode estar presente a presença de Deus, tá? E não acontecer nada, coisas sobrenaturais. Nunca apareceu Jeová sem que o sobrenatural o seguisse. Tem que ser. Assim sendo, ele sempre tem vindicado a si mesmo, de que
ele estava nestes profetas, confirmando o que eles profetizavam, e se estava de acordo com sua palavra. Primeiro, o primeiro sinal que esse profeta recebeu, mudou sua vara em serpente. Esse foi o primeiro sinal. E dizer que aquela vara representava Cristo. Aquela vara representava Cristo. Moisés não fazia nada sem ela. Entenderam? Moisés não fazia nada sem ela. Era uma vara seca na mão de Moisés, que ele tomou lá de uma árvore no deserto, uma amendoeira. Mas tudo o que Deus fazia, aquela vara tinha que estar na mão de Moisés. Aí você fala, mas aquela vara tornou uma serpente. É verdade. Na Bíblia diz que ele atirou no chão, ela transformou numa serpente e Moisés fugia dela. Tome a Moisés, pela cauda ele tomou e a vara voltou na mão dele. Então Deus estava nisto. Uma vara, uma serpente, uma vara. Tá? Agora, segundo, sua mão se tornou leprosa. Aquela mão leprosa era o primeiro estado do homem. O segundo estágio da mão, que era limpa da lepra, é o homem que foi redimido. E aquela mão que sai do seio de Moisés estava apontando para a redenção, apontava para Cristo, a mão direita de Deus. Agora vejam, o terceiro, de tomar água do rio Nilo, no Egito, e mudá-la em sangue. Segundo, foi mão leprosa, primeiro a vara, terceiro, água em sangue. Agora ele lhe deu 3 sinais para vindicar ao Egito, também a Israel, que ele era a palavra falada de Deus. Que ele era a palavra falada de Deus. Recorde, Moisés chamou a criação, levantou alguma areia e jogou no ar. Deixai que venham os piolhos. Piolhos vieram. Deixai que venham moscas. Moscas vieram. Deixai que venham rãs. Rãs vieram. Ele trouxe a criação. Agora, um homem não pode criar, porém não era um homem para começar, era Jeová em seu profeta pastor. O terceiro sinal que deu, ele não foi relacionado com a sua ocupação. O terceiro sinal não estava relacionado com o ofício de Moisés. Primeiro a vara, segundo a mão leprosa limpa. O terceiro sinal foi água em sangue. Nem tampouco relacionado com a sua pessoa. Seu terceiro sinal, note, os primeiros 2 sinais estavam relacionados com ele e sua ocupação. Eles eram os únicos 2 sinais que a Bíblia disse que tinha uma voz. Seu outro sinal não tinha uma voz. Porém, os 2 sinais que foram dados de sua própria pessoa para seu povo tinham vozes. Para o seu povo, de Moisés para Israel, tinham vozes. Porém, o terceiro sinal foi dado. O terceiro sinal foi o sinal de morte, água mudando-se em sangue. Então, este sinal, Deus não estava mostrando para Moisés.
Esse terceiro sinal não era para tratar com Israel. Esse terceiro sinal era para tratar com Faraó. Aí ele disse: é o sinal de morte. Assim era isto. Para Faraó, o terceiro era para mudar as águas do Nilo em sangue. Era para mostrar-lhe sua mensagem a Faraó de que nosso Deus é Deus sobre o Nilo, sobre o Deus do Nilo. Ele é Deus sobre tudo. Ele ia trazer morte àquela nação. Esse era o sinal de sangue, o sinal direto de morte, era sangue. Porém os outros dois tinham vozes de profecia. Eu espero que estejam lendo agora entre linhas o que estou lhes dizendo. Porém os outros sinais tinham vozes de profecia para Israel concernente o seu futuro. Para vocês que estavam ali em cima, sobre a montanha, não há muito quando a pedra foi lançada para cima. Agora sim, vamos lá. Primeiro, depois que Moisés tomou a areia e criou vidas, criou piolhos, rãs. Depois que Moisés entrou no Egito, ele deu um sinal, que foi sangue sobre as águas. Quando aponta para sangue, aponta para a morte, foi sangue sobre as águas. Aquele sinal não era para Israel, aquele sinal era para o Egito. Vamos somar uma coisa aqui nesta noite. Primeiro, nós lemos em Êxodo a partir 12, a partir do 7, que o Senhor reuniu Israel depois desses acontecimentos aqui. Depois de água em sangue, depois dos sinais que Moisés realizou no Egito, Deus disse para Moisés: vocês irão celebrar a Páscoa antes da partida. Só que quando a Páscoa for celebrada, vou passar pelo meio do Egito. E aonde não houver marca de sangue, o primogênito do homem e dos animais morrerão. Aí Moisés chamou Israel, 2,5 milhões de pessoas, disse: olha, vocês se reúnam em família, esta é a noite da Páscoa. Lógico que eles guardaram exatamente que era no 14º dia que o cordeiro era morto. Então o cordeiro estava guardado por 14 dias. E nesta noite vocês fechem a porta, vocês coloquem o sangue na verga da porta, vocês comam o cordeiro, e vocês estejam com o cajado na mão esta noite. Não é noite para brincadeira, não é noite para festas, não é noite para ir visitar o parente, não é noite de lazer, é uma noite que você tem que estar com seus pés calçados, o cajado em sua mão. Eles comeram ervas amargas, eles comeram o pão asmo e o cordeiro assado. No romper daquele dia, eles saíram da escravidão de 400 anos. Quero chamar a atenção daquilo que o profeta diz: eles comeram a Páscoa, eles viram sinais. Todo o tempo que Moisés estava ali negociando a saída deles,
E Deus endureceu o coração de Faraó para que os sinais fossem manifestados. Eles tinham comido a Páscoa, eles tinham o cajado na mão, eles tinham os pés calçados, eles saíram, um cortejo de gente de perder de vista 2 milhões de pessoas. Chegaram no mar, Moisés levanta aquela mesma vara e o mar abriu. Ele estava dando toda e completa libertação para Israel. 2 semanas eles estavam em casa. 2 semanas eles estavam em Canaã. 2 semanas eles estavam comendo o trigo da terra. 2 semanas eles estavam na promessa. Atravessaram o mar, tiveram um tempo maravilhoso, tiveram um Pentecostes, viram seus inimigos mortos na praia. A grande vitória estava segura nas mãos deles. E nós lemos aqui que Deus diz assim: e Deus não agradou na maior parte deles, e eles morreram, e Jesus disse que eles estão separados de Deus. E Paulo disse aqui que isso foi nos feito em sombras, como uma advertência para este tempo presente. Quer dizer, eles tinham o profeta com sinais. Nós tivemos um profeta com sinais. Eles tinham o cordeiro. Eles já tinham comido a Páscoa pela primeira vez na história. Eles estavam há 400 anos lá sem Páscoa. Tudo para eles era novo, era uma nova mensagem. A Páscoa, o cordeiro sacrificial, a travessia do rio, do mar vermelho, tudo era novo para eles, era maravilhoso, era uma intervenção divina em tudo. Como que agora esta mesma gente, logo em seguida, lá num lado chamado Cádiz Barneia, eles acamparam debaixo das palmeiras de Cádiz, e Moisés envia 12 homens, e aqueles homens espiaram a terra, trouxeram o fruto da terra, trouxeram evidência, a terra está lá, passamos pelo meio delas e veja o que ela produz: mana, leite e mel. Ela é muito boa, nós temos é que limpar para nós entrar nela, porque está cheia de inimigo, está repleta de gigante. Então, lá não é para brincar, lá é para guerrear. Ali, onde 10 homens viram a terra, comeram da terra e trouxeram uma mensagem que eles não seriam capazes. E todo o povo caiu num desespero e desejou voltar para a velha vida no Egito. Todos eles morreram no deserto. Quer dizer, que a situação ali era para guerrear, era para trabalhar. Então Deus estava fazendo o quê? Provando o caráter deles. Enquanto Moisés estava no controle de tudo, estava muito bom. Andar atrás de Moisés era uma beleza. Andar junto com o William Branham era uma beleza. Você via mortos levantar, e doentes curados, demônios se estribuchavam diante dele, e multidões se reuniam. Quando falava William Branham, onde ele ia, as igrejas se reuniam para ver os sinais de Deus. Mas o William Branham terminou seu ministério. Deus o levou para casa. Agora, esta causa é comigo. Esta causa é com você.
esta causa é conosco. E Deus vai, sim, te colocar em situações para você manifestar o que está aí dentro. Deus colocou Israel numa situação e que eles provaram que eles eram nulos. Eles não tinham eleição. Eles não eram predestinados para entrar naquela terra. E antes de entrar, eles provaram que não era, porque ficou tão difícil para eles. O cachuva era muito bom, as romãs eram boas, mas tinha que tomar da mão do inimigo. É maravilhoso você ouvir o Senhor, Ele manifestar em nosso meio a presença dEle, abrir o caminho por entre os inimigos, e nos preparar para aquele grande dia, ver a palavra fluir em nosso meio, e Deus se manifestando em nosso meio. Mas você, para receber isso, você tem que ir debaixo da barba do inimigo e arrancar da mão dele. Davi tomou ovelha da boca do leão. Então você não vai entrar lá de uma maneira assim, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, vai aceitar tudo, aceita tudo que o pecado diz, aceita casamento misto, e aceita andar em companhias erradas, e aceita ir para lugares hediondos, aceita tudo. Se Deus me quiser assim, quer dizer que Deus não te quer assim. Ele quer homens e mulheres corajosos, valentes. Esta era um desafio. É a era da tecnologia. É a era da facilidade. É a era do comodismo. Se montava no lombo de um cavalo e andava 30 quilômetros para ir num culto, você fica em sua casa em frente de uma tela e assiste o culto. Isso não foi bom, não. Todas as pessoas que são evangelizadas através da internet, dificilmente dão um crente bom. Porque já começou errado. Vou ver o pastor hoje, ele vai pregar. Aí você senta lá e vê, né? Onde fica a igreja dele? Fica lá do outro lado do morro lá. Eu não vou subir aquele morro, não. Eu vejo ele daqui mesmo. Então, tem que se prestar atenção nessas coisas, tá? Que parece tão fácil e parece tão cômodo, mas isso faz com que você não exercite fé, disposição para servir a Deus. Aí está, tivemos uma reunião agora, lá no interior do Paraná, um encontro nacional. Concluímos uma coisa: se você tiver 2 programas online por semana, tire um, porque você vai ser uma panaceia, uma repetição da mesma coisa o tempo todo, e começa com 50 e cai logo para 25, e a coisa não funciona. Pode ter certeza disso. Tem programas excelentes aí que começou lá em cima, já está no meio hoje. Porque enquanto é interessante, eu vou ver. Quando fica desinteressante, não vejo mais. Temos que prestar bem atenção. É uma hora traiçoeira. É o momento que o profeta nos advertiu, uma igreja que está indisposta a cumprir com aquilo que está determinado para ela fazer. Israel estava com o poder na mão, tinha tudo, era só atravessar do outro lado e limpar a terra. Aquilo custou para eles 40 anos de peregrinação.
que tinha 10 pregadores lá que eram inúteis. Pregador inútil. O pregador que vê o pecado na igreja e faz vista grossa, ele é inútil. É isto. Eu não falo estas palavras porque eu vou entristecer a igreja. Eu vou entristecer a igreja por ela no céu, ou deixar ela fazer o que ela quer e perder a salvação. O que você acha? Essa é a verdade. Você já mediu as consequências de não fazer algo que é para você fazer e você não faz? Já mediu as consequências disso? Quando mais tarde as coisas começam a desencadear e acontecer, você fica perguntando, interrogando, questionando, por quê? Por quê? Faça um inventário, retroceda os dias passados e você vai encontrar lá atrás que aquele comportamento te trouxe uma consequência aqui, porque lá Deus falou e a voz dele foi sufocada, foi esquecida. Depois que a coisa já está acontecendo, já está ali, aí você vai se desesperar, vai gritar, vai espernear, mas agora a coisa está acontecendo e ponto. E quando nós tínhamos oportunidade de evitar que aquilo acontecesse. Pois bem, aqui você viu então, mas tem um episódio aqui agora. O profeta estava pregando esta mensagem, chega bem aqui, ele fala assim, agora ele estava indo para mudar a natureza, para fazer com que funcionasse para eles a vara, observe, a serpente, o mar vermelho, e o mais que fez agora, olhe o aguilhão daquilo, pastor preparando o caminho para eles irem. Aquele pau estava nas mãos do pastor, sobrepujou todo o pedaço de teologia e todas as coisas, sobrepujou. Cada sacerdote passou por cima de tudo isto. Que foi que ele fez? Por meio daquela vara do pastor, um livro de texto, não uma ideia, mas a vara de um pastor. Vamos entrar nisto num minuto. Vara de um pastor, o que ele fez? Não um livro de orações denominacionais, mas a vara de um pastor guiando suas ovelhas, fazendo o caminho limpo, enquanto iam para a palavra prometida na terra. Que coisa preciosa é essa, hoje em dia, a vara do pastor, hoje guiando suas ovelhas à terra prometida, passando por alto toda a teologia deste mundo, indo adiante. Agora vejam, eu li uma frase aqui, se Deus está presente, o sobrenatural está presente. Isso devia fazer a gente mudar um pouco. Foi o Mombrana que disse, não pode Deus estar presente e não ter a manifestação do sobrenatural. Não pode o Senhor trazer uma mensagem, ela atingir o coração daquele homem, daquela mulher, que eles não entrem em desespero. Ou que eles não procurem se enquadrar naquilo que Deus falou. Mas se isto não acontece, então precisamos dar uma parada, como fez Josué, e fazer um jejum solene e orar para saber aonde está
a capa babilônica? Onde está a cunha de ouro? Onde estão as coisas amaldiçoadas de Jericó? Que o Senhor disse, olha, não toque no anátema, não toque em nada de Jericó. E teve um entre a congregação que pegou uma capa bonita, babilônica, pegou uma cunha de ouro, uma cunha de prata, e levou para a sua tenda, e levou Israel a morrer, irmãos, e a bancarrota. Então Josué viu, olha, não é assim que Deus não prometeu isso, Deus não prometeu derrota, Deus não disse que nossos irmãos iam morrer. Mas o que está acontecendo? Alguma coisa não está indo de acordo, alguma coisa não está bem. Paremos, não avance mais, vamos examinar qual é o problema. Estão espantados? Você acha que nós vivemos agora só de alegria? Que pastor negativo? Não, é a verdade. É a verdade. Devemos viver assim, uma vidinha bem misturadinha, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, se diverte um pouco lá e vem aqui. Não é assim, pastor? Não, não é assim. Ou você se rende a Deus e vai embora dessa terra, ou vai ser queimado. Mas eu fui assim uma pessoa que me considera, vai fazer uma grande festa. E sabe, pastor, é um dia de culto na igreja. Que você acha que eu vou? E você ainda vem perguntar para mim o que você vai fazer? Você ainda vem perguntar para mim se você deve ir? Pastor, agora está esquentando o verãozão aí, tempo de ir na praia, né? Vá plantar batata. Depois não sabe por que você deu oportunidade e levou para casa o quê? Você levou uma capa babilônica para casa, você levou uma cunha de ouro para casa, você pegou alguma coisa do mundo e pôs dentro da sua casa e a coisa não funciona lá mais, por quê? O Senhor está requerendo nesta hora final uma vida totalmente rendida a Ele. Isso é Ele que está, a era, o momento e a hora requer. Há uns anos atrás, se eu quis ter um telefone, eu tive que pagar caro para ter um telefone em casa, telefone tradicional. Né? Hoje você pode ter uma dúzia dele, só passar na loja e comprar. Para você ver como o diabo pegou e disse, eu vou pôr na mão dessa gente. Tem um tempo em São Paulo, na era de vocês, que você alugava telefone, R$3.000 por mês alugando telefone. Conheço pessoas que eram da igreja onde eu era pastor, tinha 10 telefones alugados, R$30.000 por mês só de aluguel de telefone. Quem é desse tempo aqui, que alugava o telefone? Só que o amor lindo. O momento não é desse tempo, não? Não. Quem mais alugou o telefone aí? 3.000 por mês era um telefone, filho. Se você quisesse uma linha, a Telesp não tinha, era a Telesp ainda. Passar um ano na fila, o telefone não tinha telefone. De repente, acabou aquele telefone de R$3.000 por mês, o aluguel dele, e aparece o celular, grandão, feio assim, né? Agora tem o 5G aí. Agora você tem um mundo em tempo real na sua mão. Tudo quanto é sujeira, a escória do mundo, você pode trazer na sua mão sem ver. Fatos que acontecem pela manhã, à tarde o Brasil inteiro sabe. Notícias que iam um ano para o pessoal tomar conhecimento. Porque essa corrida, isso chama-se tempo abreviado. O que você fazia num ano, você faz num dia hoje. Isso que é tempo abreviado. O Senhor disse, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma, nenhuma carne se salvaria.
Estamos vivendo nesse dia. Agora, se você não prestar atenção nesses dias e ficar bem longe dele, a gente vai se comprometer e não vamos saber por que estamos comprometendo. Isso que eu estou falando é uma coisa difícil. É muito difícil, porque você vai ter que andar na contramão do avanço do mundo, da modernidade. Você vai ter que usar a modernidade para o seu trabalho e não usar para a sua própria vida. Você tem que ser uma pessoa que tenha habilidade para lidar com essas coisas. E o Espírito Santo te dá habilidade para isso. Ele te instrui para isso. Ele te faz capaz. Agora, vocês veem, deixa eu ler um trecho aqui agora. O meu problema nessa noite aqui é isto. Eu tenho visto Deus fazer muitas coisas. Tenho visto sim. Mas o Senhor desejava fazer muito mais. Mas Ele está esperando, como disse o profeta, esperando em você, esperando em mim, esperando a minha decisão, a minha entrega, o meu desejo, a minha vontade. Ele está esperando sim. Que a pior coisa para um pastor é tão ruim, eu penso bem para Deus. As pessoas receberam um ensinamento aqui, da palavra, e você vê na outra semana eles quebrando tudo isto. Como isto é ruim, meu Deus! Como isso desespera qualquer homem, nesta hora final. O ensinamento brilhando do céu, virtude caindo, o azeite descendo, ali está a palavra, Deus falando à igreja. Aí você tem um pensamento assim: eu acredito que agora a igreja vai incendiar, na semana que vem você vê a metade dela faltar no culto. Porém, então não é que eu não estou entendendo. Deus sabia. Deus sabia. Você acha que quando Deus estava dando o cordeiro para eles estavam comendo a Páscoa, Deus não sabia que eles iam lá morrer em Cades Barneia? Eu vou abrir o Mar Vermelho, vou mostrar toda a minha bondade para eles, mas eles não vão entrar na terra. Vou enviar uma mensagem, o profeta em Malaquias 4, eles vão ter tudo na mão, mas eles não vão chegar lá. Eu te recomendo um culto de domingo do pastor Vilaça. Se aquele culto mudar a sua maneira de pensar, o que houve com aquela igreja não acontece mais em nossos dias. Aquilo foi para ele e para a igreja que está nos cuidados dele. Mas tenha paciência, deixa ele ler a Bíblia e até o final do culto, para você ver um homem desesperado batendo na parede, a igreja correndo por altar, e não tinha um que não estava gritando desesperado. Porque ele leu uma escritura lá de cisternas rotas. Eu acompanho o pastor Vilaça e outros ministros, quando eu tenho tempo para ver alguma coisa deles. O Senhor disse assim: pasme e fiquem horrorizados. Eu dei para o meu povo uma fonte cristalina de águas puras. Eles foram lá e cavaram o poço e beberam de cisterna rota. Deus te dá água pura. Deus te dá uma mensagem que você desafia o inferno, você desafia todos os demônios. Aí você abandona esta mensagem e vai
lá para o velho mundo, vai cavar cisternas rotas. Isso foi o que aconteceu com Israel. Depois que você prova desta mensagem, depois que você bebe desse poço aqui, desta fonte, como que você pode beber de uma água contaminada, uma água podre? Não tem como mais. Como uma pessoa que chega aqui, entra na fila da ceia, toma seu cálice sagrado, come o pão da ceia, e depois tem um grande culto, e o Senhor derrama o azeite na igreja, depois ela sai e vai ter um comportamento pecaminoso no mundo. Isso é de pasmar mesmo, isso é de enlouquecer, sabendo que os nossos dias estão por um fio. Deixa eu ler um parágrafo, isso eu não termino. Eu ia chegar aqui num ponto que não vai dar. Quando o profeta vem falando, aí ele fala que ele pegou uma pedra, atirou no ar. Dentro dessa mensagem aqui. E quando tirou a pedra no ar, desceu um redemoinho. Aquele redemoinho desceu, a primeira, a segunda e a terceira se recolheu no céu, mas ele desceu e cortou a montanha, e cortou a copa do bosque. Eles tiveram que se abrigar, pedra voava para todo lado, e a ponta das árvores cortadas. Ali estava cumprindo da maneira natural aquilo que Daniel disse: e uma pedra será cortada sem mãos da montanha. Ali está Apocalipse capítulo 16, verso 17, e o sétimo anjo atirou a sua taça no ar, e o juízo caiu. E depois perguntaram, irmão Branham, o que isso representa? Ele disse para o irmão assim: em 24 horas vai começar o juízo no mundo. Esse terremoto do Alasca nunca mais vai parar, até que Los Angeles chegue no fundo do mar. E nunca mais parou. O Deus que jogou aquela pedra no ar, e que desceu aquele redemoinho, e que fez aquele grande sinal, esse mesmo Deus, Ele ainda é misericordioso, e abriu um caminho para que eu viesse pregar esta mensagem, abriu um caminho para que você viesse adorá-lo o Espírito em verdade. Ele abriu um caminho para te dar o Espírito Santo, Ele abriu um caminho para curar sua doença, para ressuscitar você dos mortos. Ainda esse Deus está trovejando até hoje, porque Ele não parou até agora, amém? Ele não parou, Ele continua a trovejar, Ele está falando a sua palavra, Ele está presente onde tem corações sinceros, puros e honestos, que busca a presença dEle e o deseja de fato e de verdade. Que nós não estamos simulando uma vida espiritual, nós queremos vivê-la ela na íntegra, queremos viver esta vida de uma maneira real. Tem que ser cortado muita coisa, tem que ser tirado muita coisa da nossa vida, e que comece o Senhor tirar logo, que Ele comece a se manifestar e cortar tudo que é excedente, que Ele possa fazer de você uma verdadeira cristã, aonde Ele possa falar e o seu coração recepcionar a sua palavra, e um trovão entrar na sua alma e fazer você viver de uma maneira diferente. Amém, amém.
Ele quer mover em nosso meio. Ele está aguardando esta oportunidade. Ele quer ver essa igreja mover, essa igreja se manifestar, não ser apenas frequentadores de cultos, mas vir para um culto desse aqui e adorar com a alma mesmo, orar de todo o coração. Aleluia. Deus, o Senhor Jesus estava na vara de Moisés, na mão de Moisés, na serpente de bronze, na rocha no deserto. Aquilo era Cristo. Então Israel andou com Cristo 40 anos, serpente de bronze, água da rocha, maná, um profeta dando para eles a vontade de Deus. Eles não sabiam como ser guiados, mas tinha um profeta para guiá-los. Tinha um pilar de fogo, tinha uma nuvem. Tudo o que eles precisavam estava à disposição deles, e mesmo assim eles não entraram na terra. Não me engano que o mesmo Deus voltou e se manifestou num pilar de fogo. A glória de Deus veio sobre o seu profeta. A glória da Shekinah, o pilar de fogo. Esse mesmo Deus, ele volta novamente com 7 anjos e abre a sua palavra. Esse mesmo Deus tem enviado a sua palavra. Esse mesmo Deus tem enviado o Espírito Santo através do seu profeta e nos tirou das cisternas rotas do mundo, nos tirou de uma mesa de alimentos podres e nos colocou assentados com os reis da terra. Nos colocou assentados com os príncipes da terra, para comer do melhor, para beber do melhor. Se você come do melhor e bebe do melhor, então você está desfrutando de uma boa saúde espiritual. Se você come essa mensagem, se você bebe desta fonte, você está desfrutando de uma vida de vitória. Você não está contaminado com doenças do mundo, com pensamentos errados, com coisas erradas. Você está vivendo na graça de Deus de tal maneira que você pode ouvir o Espírito ecoar a sua voz na sua alma. Se você começa a comer comida podre, carniça, você vai ter uma dieta dessa aí, você vai ter muitos problemas, né? Vai formar furúnculo no seu corpo, você vai ter problemas sérios na pele, e você vai ter problemas estomacais, infecções no corpo. Vai lá e beba de uma água ruim para você ver. Você pode dizer que eu sou enjoado, mas fora de casa eu não bebo água de lugar nenhum. Água que eu levo da minha casa. Eu viajei agora, levei 1 galão de água, bebi tudo, acabou no meio do caminho, tive que comprar mais água lá. Não bebo água. Eu sei lá o que tem na água de um hotel, rapaz. Eu sei lá o que tem na água de uma casa que eu nunca entrei. Eu levo água da minha casa. Eu compro 1 galão de 5 litros d'água. E quando eu saio, eu levo. Só para prevenir, para preservar a casa velha que Deus mora. Deus mora nesta casa. Você tem que cuidar bem desta casa, alimentar bem esta casa. Ele mora aqui. E se eu estou falando nesta noite que eu tenho saúde para falar, se eu estou aqui andando para lá e para cá, porque ainda Deus tem me dado graça para subir no púlpito e pregar sua palavra, e pregar com toda a força da minha alma. Do outro lado, se você come a palavra, se você bebe do Espírito,
então você tem um corpo sadio. A sua mente não está contaminada com o mundo, com propostas do mundo. Você não se veste como o mundo, não se comporta como o mundo, não fala como se fala no mundo. Você tem um corpo sadio, a sua mente é sadia. Você só pensa nas coisas celestiais, você só pensa nas coisas do céu. Você não tem tempo para pensar nas coisas podres do lado de cá. Eu estou pensando, eu estou olhando o lado de lá. É lá que eu vou, é para lá que você vai. Amém.